Shalom, meus queridos e amados irmãos, falamos ao vivo de Varginha, Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui, pastor e professor Ilmar Satemeri, que era Kaiser. Sou professor da rede estadual de ensino nas cadeiras de Sociologia e Geografia, mas também já lecionei ensino religioso, História e também Moral e Cívica, Filosofia. Estamos aqui estudando a Bíblia Sagrada, nosso curso básico teológico. 6 livros de 6 matérias, estamos no segundo livro, a matéria é Religiões Comparadas 2, estamos estudando Testemunha de Jeová. Já fizemos aí 7 aulas, a última aula foi sobre transfusão de sangue, vacinação, como se ingressa lá e quais são os requisitos de pioneiro, de servo ministerial, ancião, salão do reino, etc. A aula de hoje vamos fazer um resumo aqui sobre os ensinos do Testemunho de Jeová. Então falaremos aqui sobre esses principais 15 pontos fracos da seita deles, né? Então vamos repetir talvez alguma coisa aqui. Primeiro, ele nega a divindade absoluta e singular de Jesus Cristo. Nós já mostramos aí que Jesus é Deus, não é isso? Segundo ponto, ele ensina que Jesus Cristo é um ser criado e isso não tem fundamento, porque ele é Deus. Terceira coisa, ele nega a personalidade e a divindade do Espírito Santo, diz que é força ativa, já mostramos isso. Nega a doutrina bíblica da Trindade, diz que foi inventado, mas está cheio de textos aí mostrando que a Trindade está na Bíblia Sagrada. Eles negam a ressurreição física e corporal de Jesus, diz que ele não morreu nem ressuscitou, e também o sacrifício dele não tem valor algum. Eles também negam a volta física e visível de Jesus, mas predisseram que ele teria voltado em 1916, né? 1914. Ele nega a presença de Cristo, nega a presença do crente com Cristo após a morte, diz que a alma é mortal, não tem a imortalidade das almas. Ele reprova a esperança que o crente tem de ir para o céu, não tem céu nem tem inferno. Nega a realidade da eternidade do castigo futuro, não crê em castigo futuro, né? A Bíblia fala da realidade do inferno, Jesus falou mais do inferno que do céu, nos informou que o inferno é uma forma de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Eles negam a salvação perfeita da cruz de Cristo, para eles não tem sacrifício expiatório, né? A cruz não vale nada. E não pode prestar continência à bandeira, nem ser patriota, nem serviço militar, nem transfusão de sangue, nem vacina, não pode tomar vacina. Eles estão confusos quanto aos 144 mil, né? Porque os 144 mil, mencionados em Apocalipse 7,14, diz eles que seriam aquelas pessoas que eram os escolhidos à face da terra, e a grande multidão os demais. Então, na ceia deles, no salão do reino, só pode cear aquelas pessoas que são dos 144 mil. Mas quem sabe que é ou não é? Eles decidem por lá, né? Então, a salvação é pelas boas obras, não é salvação por Jesus. E eles usam a tradução da Bíblia deles, tradução particular, vamos falar daqui a pouco sobre ela. As interpretações deles são tudo de Russell e de Rutherford, os dois primeiros donos da verdade, né? Eles também negligenciam versículos, vários versículos da Bíblia. Vamos ver agora aqui 10 razões que provam que as testemunhas de Jeová não são de Deus. Primeiro, que eles ensinaram continuamente falsas profecias desde o início do movimento, né? Marcando a vinda de Cristo, falando que os 144 mil seriam levados para o céu, e falando que Abraão, Isaac e Jacó iam descer na terra, fizeram até um templo para eles, né? Segunda coisa é que eles têm contradições muito grandes. Eles voltam e meia se contradizem. Uma hora a coisa é certa, depois já não é mais. Uma hora é aquilo, depois já não é mais. Então, é isso aí. Terceiro ponto, eles então falam que não são guiados, não são, né? Porque não são de Deus, é porque não são guiados pelo Espírito Santo. Eles acham que o Espírito Santo não existe, é uma força ativa. Quarto ponto é que eles dão mais valor às escrituras dos fundadores deles do que à Bíblia. Quinto ponto é tanto de mentiras que é soltado até hoje, né? Mentira no matrimônio, o Russell brigava com a mulher dele constantemente, chegou a divorciar, falava que não tinha nada disso, que era paz muito grande. Depois descobriram que era um problema sem parar. O Rutherford mentia abertamente, falava sem parar mentiras sobre nazistas, sobre a situação da torre de vigia lá em Brooklyn, e etc. Ponto 6, Inquisição. Eles não têm julgamento nas questões deles. É um tribunal de exceção. Ele decide sozinho e condena a pessoa. Não tem ampla defesa nem contraditório. Ponto 7, a pesquisa deles é muito infantil e muitas vezes desonesta. Eles fazem concitação tirada fora do contexto para tentar mostrar as bases deles.
Ponto 8, eles falam que é caridade e obra que vai ter salvação, né? São salvos pelas obras. E ponto 9, obras de salvação, que tem salvação pelas obras. O ponto 8 é obra de caridade, tem que fazer, né? Ignoram, eles acham que não precisa fazer obra de caridade nenhuma a respeito de cuidar das viúvas, do órfão e do próximo, né? O negócio é vender revista de porta em porta. Ponto 10, sobre o casamento, eles então tornam-se conhecidos devido ao seu papel na destruição de casamentos e nos casos de custódia de criança. Eles gostam muito de acabar com casamentos, né? Porque manda essa pessoa não... Se você, a mulher, não for testemunha de Jeová, você tem que abandonar essa mulher. Pode nem conversar com ela, nem conversar com os filhos. Eles têm um tal de desassociado, que é uma exclusão. É uma expulsão, né? Simples e sumária. Vamos agora falar um pouquinho sobre a Bíblia deles, né? A Bíblia é chamada Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Tem várias questões. Uma questão principal é aquela questão do eu sou, né? Ego eimi. Esse ego eimi na Septuaginta, que era a Bíblia que Jesus usava, está lá em Êxodo 3,14. Você pode comparar Êxodo 3,14 da Septuaginta com João 8,58. Todas as duas têm a frase ego eimi. Amém, amém, legou rumim. Prim, Abraham, genestai, ego eimi. João 8,58. A Septuaginta diz em Êxodo 13,14, né? Theos pros Moisés, ego eimi. Caiei pen rutos, rereis tois huió. Isso, Israel. Então está claro aqui que eu sou é o próprio Jesus, ele é o eu sou. E eles negam isso, diz que é um Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele disse que não era Deus, o verbo era um Deus. Mas a expressão ego eimi, quer dizer eu sou, ela está tanto no Velho Testamento, na Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento, do ano 270, 280 antes de Cristo. E vários acadêmicos de grego citaram categoricamente que essa versão não tem amparo nenhum legal. Não tem amparo legal, né? Eu sou do Antigo Testamento, há 5 razões que pode condenar uma pessoa à morte por apedrejamento. Segundo a lei mosaica, invocação de mortes, blasfêmia, falsa profecia, filhos rebeldes e adultério ou estupro. E diz o texto que Jesus, naquele lugar, quando ele falou que era o próprio Deus, né? Os judeus juntaram pedra para apedrejar Jesus. Por que foram apedrejar Jesus em João 8,59? Qual era o motivo? O motivo é que ele falou que ele era Deus. E aí seria blasfêmia. Então, tá aí, eu e o Pai somos um. Aí os judeus pegaram pedra outra vez para apedrejá-lo. Está lá em João 8. Então, o próprio texto bíblico diz que ele falou que ele era Deus. Ele era, né? Eu sou, dizia ele. Então, a tradução é muito clara quando diz que ele é, né? Eu sou, é o que diz aqui. Vamos ver a tradução da Bíblia aqui, o que diz aqui nesse texto. Então, nós temos as falsas predições. O corpo governante dele, já falamos, são 5 pessoas no lugar, mas tem no estado, que é os estados pretendentes, né, distritais e nacionais, e o corpo governante central, que fica lá na cidade de Brooklyn, lá no Nova York, em Brooklyn. O livro principal para a pessoa se converter ao testemunho de Jeová é Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra. Né? É o manual para ingresso na organização. Vamos ver então, falando já sobre as profecias deles, né, da escatologia, prometeram várias vezes. Tradução errônea na Bíblia deles, ó. Aí tem a primeira delas, é essa aqui. Vamos falar dessa primeira aqui, que é do João 1:1. Um Deus, na verdade, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, né? Um Deus, né? Outro Hebreus 1:6, traduzir a palavra grega para adoração como reverência. Porque não pode adorar Jesus, né? Na cabeça deles. Reverência é proskinel, quer dizer adorar, honrar, respeitar. Mas ali é adoração mesmo, não tem nada a ver com proskinel. Hebreus 1:8 diz que Deus está no seu trono. Aí o que eles fizeram? Foram lá e mudaram. O teu trono, ó Deus, subsiste pelo século dos séculos. Este é um versículo onde Deus Pai está chamando Jesus de Deus. Mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelo século dos séculos. Então eles tentaram mexer aqui, traduzir o versículo como Deus está no seu trono. Não, o texto diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelo século dos séculos. A tradução do Novo Mundo é horrível, ela muda o texto para se adequar à cabeça deles, né? Outro texto mudado é esse aqui, ó, Colossenses 1:15-17. A palavra outro ali, puseram 4 vezes a palavra outro. Tem 2 tipos de outro no grego, héteros e alós. Héteros é um outro diferente, e alós é um outro igual. E ali diz então categoricamente, né, que eles enfiaram 4 vezes a palavrinha outro ali,
para o texto ficar da maneira que eles queriam, né? Então, isso aí são várias, aliás, são vários, não, são pequenos, né? São pequenos exemplos de refutação das escrituras deles, quando eles afirmam as suas ideias, né? Em lugar de espírito, coloca força ativa e vão por aí afora. Assim, nós vamos encerrando essas aulas de Testemunho de Jeová e vamos dar sequência na nossa matéria de religiões comparada 2, com as aulas de maçonaria nas próximas aulas. Fica na paz, tchau, tchau.